A todos, obrigada à Executive Digest pelo convite, não apenas porque o tema é interessante e motivante, mas também pelo duplo privilégio que me dá de poder estar aqui a representar a Galp a falar de um tema que é tão central no plano como a energia e o futuro energético da Europa e o papel que a energia pode ter no futuro da Europa, mas também poder estar neste palco numa casa onde eu acho que tenho o privilégio de ainda me poder sentir sempre acolhida como se estivesse a voltar a casa. Portanto, obrigada, é um duplo prazer e esse já ninguém me tira. Obrigada também ao António por ter estabelecido aquele tom desempoeirado que eu acho que é habitual no António, mas que nos dá uma boa nota para uma discussão acerca do plano Draghi e acerca do contributo que o plano pode ter para Portugal e, como é o título desta conferência, do contributo que Portugal pode ter para a execução do plano. E o tom desempoeirado do António é particularmente útil porque aquela nota que o António deixa acerca de olharmos para o plano com um tom de desafio, de não nos deixarmos tomar pelas verdades que ele nos possa transmitir, mas sermos capazes de entender com muito pragmatismo e com muito realismo os pressupostos que o informam, as realidades que ele prossegue e como é que nós efetivamente trazemos esses pressupostos e trazemos essas realidades para aquilo que é a nossa capacidade em Portugal e para aquilo que é também o nosso próprio interesse estratégico. Trazendo isto para a esfera da energia, eu acho que a primeira nota, quando olhamos para o plano Draghi e quando olhamos para o futuro da nossa estratégia energética, não pode deixar de ressaltar o facto de quando olhamos para o diagnóstico que é feito no plano Draghi, o peso que a energia assume na articulação do plano é a vários níveis notáveis. Quando nós olhamos para os desafios que são elencados, os dois primeiros são desafios de contexto e logo de seguida vem o tema energético. E quando pensamos mais do que isso, quando constatamos, como nos é dito no relatório, aquilo que são os custos que a Europa tem efetivamente pago pela natureza das suas escolhas energéticas ao longo dos últimos anos e pela relevância estratégica que uma política energética mal orientada pode traduzir em termos da nossa capacidade de nos articularmos relativamente aos restantes polos económicos, isso é efetivamente um desafio que dificilmente podemos deixar de responder. O plano diz-nos, relembra-nos, que a Europa perdeu cerca de um ano inteirinho de produto de toda a Europa a tentar corrigir e compensar aquilo que foram os erros da estratégia que enverdou em termos de energia, nomeadamente a energia obtida através da dependência do gás, em que a Alemanha, de certa forma, se deixou enverdar. Essa dependência, essa incapacidade de perceber a articulação de como o estar dependente de um parceiro como a Rússia numa mudança de contexto a nível mundial como aquela que enfrentamos, tem uma tradução económica e tem uma tradução que vai para além daquilo que é o mundo da geopolítica, vai diretamente à capacidade das nossas empresas de operarem nas melhores condições. O plano é também muito claro a dizer que custos com ordens de grandeza significativamente superiores, particularmente no gás, que se tornou muito relevante na Europa, 3 a 5 vezes mais caro o gás na Europa face àquilo que uma empresa norte-americana tem, e com globalmente impactos de 2 a 3 vezes a eletricidade mais cara, numa fase em que estamos a discutir a eletrificação de muito daquilo que é a nossa capacidade produtiva, de muito daquilo que é a nossa capacidade industrial. E, portanto, esta é a natureza do peso e é a natureza da dimensão da realidade que temos que conseguir ajustar e do desafio que temos pela frente. O plano é interessante porque é também bastante transparente, bastante cândido relativamente a alguns dos aspectos que têm traduzido, que têm produzido esta nossa dependência e esta nossa incapacidade de adotarmos uma estratégia energética que efetivamente seja motor de produtividade e de competitividade. Por um lado, o facto de nós estarmos para além de, na forma como formulamos as nossas dependências,
com algumas fragilidades, temos-las também na nossa infraestrutura. Nós ouvimos muito frequentemente uma articulação de como, na Europa, apesar de tudo, temos uma capacidade de pensar infraestrutura que, face, por exemplo, a algumas das realidades dos Estados Unidos, é uma capacidade que tem produzido resultados mais interessantes, mas ainda assim nós, em termos de estrutura e de infraestrutura de geração e transmissão, temos insuficiências. E isso vai, obviamente, condicionar, nomeadamente, a possibilidade de a Europa ter uma estratégia energética que vai buscar a energia onde ela entra no espaço europeu de forma mais barata, de forma mais competitiva e em condições de poder alimentar depois aqueles que são os polos de consumo efetivo dessa energia. Mas ainda mais interessante e mais pragmático que isso é o reconhecimento de quão incontornável é o facto de que a Europa, tendo objetivos de descarbonização assumidamente marcados e ambiciosos e expressos em políticas e em orientações económicas de forma bastante presente na economia, isso, hoje em dia, traduz em si mesmo uma realidade económica para a operação das nossas empresas diferente daquilo que nós vemos noutros espaços económicos. E o trazer esse aspecto para a discussão é fundamental porque estamos a viver neste momento, naquilo que é o mundo energético, um momento de olhar com maior frieza para aquilo que estamos disponíveis para pagar em termos de custos de independência estratégica e de competitividade económica, para aquilo que são objetivos que todos nós reconhecemos como objetivos saudáveis de cidadania mundial, se quisermos, de descarbonização, de procurar conter aqueles que são os impactos de um perfil energético poluente face àquilo que vemos acontecer no nosso planeta. Essa cidadania que a Europa escolheu assumir, assumiu de uma forma muito marcada e, obviamente, com o peso económico que se está a traduzir e que o próprio plano começa por afirmar como um dos elementos que tem que ser tido em atenção, não necessariamente desafiado, mas seguramente incorporado no nosso pensamento acerca de política energética. E, portanto, é com este contexto que nós entramos numa discussão acerca de o que há pela frente em termos de caminho no setor energético. O plano continua numa linha de relativo pragmatismo e aborda três aspectos, qualquer um deles relevante quando pensamos o que é que Portugal pode fazer e, nomeadamente, nós na Galp, quando olhamos para o que é que nós podemos fazer. A recomendação do plano é a nível europeu, a declinação para Portugal já veremos que tem algumas especificidades, mas também nos dá, uma vez mais, uma lente de sobriedade e de desafio àquilo que o plano estabelece e depois àquilo que a realidade está a demonstrar em termos daquilo que as políticas europeias energéticas estão efetivamente, neste momento, a prosseguir. Portanto, três temas, qualquer um deles interessante: descarbonizar o setor energético, a forma como o fazemos fala com aquele teste de inocência de quão longe queremos nós ir. Será que fechar as refinarias europeias e entregar a capacidade de refinação a refinarias que estão agora a abrir em África e em toda a bacia oceânica, portanto, nas Américas, será que isso resolve o problema do planeta ou estamos simplesmente a encerrar refinarias europeias com critérios de desempenho bastante exigentes para entregar a mesma capacidade de produção a outras geografias onde esses critérios talvez não sejam os mesmos? A questão não tem necessariamente uma resposta única, mas a questão não pode deixar de ser colocada. Caso contrário, a Europa está simplesmente a abandonar ativos, muitos deles ativos bastante performantes. Sines é a refinaria mais jovem da Europa. Queremos fechá-la para entregar a Dangote, alguns em África. Não é claro o que é que o planeta ganha com isso e, portanto, não deve ser claro para a Europa porque é que tem que jogar esse papel de cidadania às custas da capacidade competitiva e da capacidade produtiva da própria Europa. Ponto número 2, capturar oportunidades industriais de transição verde. Nós já falamos aqui hoje muito de inteligência artificial, já falamos aqui muito de tecnologia. O plano Draghi tem informação também muito interessante acerca de como a Europa não lidera em todas as tecnologias informacionais, portanto, inteligências artificiais e tudo aquilo que foi o crescimento do produto nos últimos anos assente em capacidade tecnológica de informação,
mas curiosamente a Europa tem uma liderança bastante sólida e uma capacidade de criatividade e com tradução de negócio bastante positiva em termos de tecnologias eco-friendly. E muitas vezes nós temos na Europa este dilema, não é? Nós reconhecemos que somos menos competentes em algumas áreas, mas depois temos áreas em que temos desempenhos muito interessantes, temos inovação, temos capacidade para traduzir essa inovação em negócio e não o exploramos. O António notou o remoque do plano à referência ao lítio. É verdade, nós aí temos uma dificuldade em estar a par com a tecnologia, porque efetivamente a China deu avanços muito significativos, mas não deixamos de ter capacidade de estar noutras áreas a desempenhar a níveis que temos que ser capazes de aproveitar se queremos ter um upside de desenvolvimento para a Europa. E depois, novamente, o tema das garantias de condições equitativas. O que é que isto traduz? A Europa tem atualmente uma base industrial que tem reconhecidamente um conjunto importante de setores em que a transição energética vai ser complicada e, portanto, em que se nós quisermos insistir nesta cidadania mundial da descarbonização, vamos ter em atenção indústrias do aço, indústrias de cerâmica, todas aquelas indústrias pesadas em termos de consumo energético e consumo energético assente em calor, portanto difícil de eletrificar. Temos que ser capazes de garantir que essas indústrias têm condições de transição equitativas, sob pena de uma vez mais irmos matar ou acelerar a morte de alguns dos setores que têm sido motores de crescimento para a Europa, apesar desse crescimento contido, não deixa ainda assim de ser um crescimento com uma base muito forte e muito sustentável. E, portanto, este é o contexto em que nós estamos a operar. E agora Portugal, onde é que fica Portugal aqui? Nós somos sempre um bocadinho reféns daquela piada de que nós somos sol e mar. Eu acho que aqui não é o que aplica, mas vale a pena ter muito presentes aquilo que é a tradução prática de alguns dos aspectos em que o sul da Europa como um todo, a Península e Portugal como parte da Península, temos efetivamente um papel a jogar para a segurança estratégica e para a competitividade da energia na Europa. Nós temos em Portugal já uma boa experiência com energias nomeadamente solar e eólica, e isso é um caminho que nos próximos anos é o caminho a fazer para um perfil energético menos poluente, de forma equilibrada, mas para esse equilíbrio é essencial que consigamos efetivamente produzir energias renováveis a baixo custo. E aquilo que nós temos em Portugal, comprovadamente, a preços de mercado, em mercados globais, é a capacidade de produzir energia limpa 20% mais barata que a média europeia. A realidade das energias limpas na Europa é fundamentalmente solar e, em certa medida, eólica no sul da Europa, alguma eólica com modelos de negócio bastante mais complexos no norte da Europa. Mas esse é o caminho que a Europa tem para fazer uma descarbonização que seja ainda assim compatível e compaginável com um caminho de produtividade e um caminho de competitividade. E, portanto, este é um dos ativos que Portugal tem para trazer como grande contributo um caminho para uma expressão de energia limpa numa estratégia que a Europa pode querer prosseguir sem que isso comprometa a competitividade como um todo. A localização geográfica de Portugal é um tema que eu acho que nos levava aqui a uma grande discussão. Efetivamente, nós temos condições para ser um hub logístico relevante, temos condições para que, em matéria de indústria, isso tenha uma tradução prática significativa. Tem sido sempre muito difícil de o concretizar. Nós exportamos para a costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, a partir da nossa refinaria, aproveitando precisamente estas capacidades, mas fazemos-lo com uma expressão pequena, cerca de 10% da capacidade da nossa refinaria em Sines é exportada para os Estados Unidos, precisamente porque a logística é aqui um elemento relevante que habilita, mas não dá escala a esta capacidade exportadora. Como é que nós, na Galp, estamos a contribuir para a competitividade? Aqui a tónica é muito aquela tónica de pragmatismo e de objetividade que eu tenho estado a salientar desde o início. Nós estamos a pegar, de certa forma, em 3 eixos muito
semelhantes, muito paralelos àquilo que é apontado no plano. Estamos a garantir a transformação industrial dos nossos ativos industriais, nomeadamente Sines, e isso é fundamental, uma vez mais, o ativo mais jovem da Europa precisa ter um caminho de futuro, precisa para tal de estar preparado para enfrentar esse futuro. Este é neste momento o investimento industrial de maior dimensão em Portugal, estamos a falar de mais de 650 milhões de euros de investimento, estamos a falar de hidrogênio, estamos a falar de SAF e de combustíveis verdes, e estamos a falar de uma implementação que está no terreno. Eu digo isto muitas vezes com uma certa nota de cinismo, eu não discuto PowerPoints, eu não faço anúncios de PowerPoints. Nós vamos a Sines e mostramos a lama, mostramos a água e os vendavais, mostramos as mais de 1.300 pessoas que lá estão a trabalhar. Nós vamos ter 100 megawatts de um eletrolisador a produzir hidrogênio e vai ser provavelmente o maior da Europa a entrar em funcionamento antes de muitos outros que estão a ser anunciados. E isso para nós é exatamente a nota de pragmatismo que nós achamos que Portugal pode e deve acrescentar ao plano Draghi. Fazer, não anunciar, fazer em condições económicas, o business case, a capacidade de acrescentar valor deste investimento está comprovado, está demonstrado junto do mercado, passa todos os nossos testes de rentabilidade e tem um financiamento de cerca de 5%, com todos os congêneres que nós ouvimos falar quando falamos de hidrogênio na Europa, têm de 40% para cima de financiamento. E nós podíamos traduzir isto numa mensagem de nós queremos mais financiamento, mas na verdade não é isso que nós queremos. Nós queremos é que tenhamos presente 5%, vezes 40, 50, 60, 70. Na Alemanha nós temos infraestruturas a serem financiadas a 80%. E vamos perguntar como é que isso encaixa no plano Draghi. E vamos desafiar, mas vamos garantir que mesmo que só tenhamos 5%, conseguimos ter a certeza de que aquele investimento atrai capital, é rentável e é factual, é executado. E este é o primeiro contributo, é este absoluto sentido de pragmatismo, de fazer as contas e garantir que os resultados estão lá e executar. Segundo, mobilidade elétrica, a mesma nota de pragmatismo, portanto, não é fácil cobrir o país de uma nova infraestrutura e garantir que essa infraestrutura tem as condições de funcionamento e tem as condições de rentabilidade económica, mas é isso que estamos a fazer. E estamos a fazê-lo a um ritmo que já nos deixa com mais de 1,4 milhões de sessões de carregamento, portanto, sempre a olhar para aquilo que são as taxas de utilização, sempre a olhar para aquilo que é a configuração melhor da rede. Não é uma rede que seja uma rede fácil e imediata de fazer o deployment e de garantir que ela a prazo é sustentável, mas é esse o caminho que estamos a fazer e é esse o caminho que toda a Europa está a questionar qual é a melhor maneira de o fazer, a que ritmo, com que intensidade, com que experiência para o utilizador. E, finalmente, a expansão das renováveis. Eu acho que em Portugal raramente se reconhece que a Galp, neste momento, é um dos maiores operadores de energia solar a nível da Ibéria, com tudo aquilo que implica estar presente no setor das energias renováveis e, em particular, do setor do solar, com tudo aquilo que implica estar presente num setor em que as curvas de preço ainda não estão maduras e, portanto, há uma incerteza adicional face àquilo que é normalmente o modelo de funcionamento de uma utility, com tudo aquilo que implica estar a lutar com os processos de licenciamento aos vários níveis locais e nacionais para garantir que, efetivamente, os processos de construção chegam a bom porto e que as infraestruturas chegam sequer a operar. Portanto, há todo aqui um nível de complexidade que é necessário, mas é necessário para termos sequer a opção, para podermos estar neste jogo de pensar como é que a energia que consegue ser produzida 20% mais barata, num espaço económico que tem energia 2 a 3 vezes mais cara que os restantes blocos económicos, como é que isso pode ser um aporte verdadeiramente de significado e de relevo. E, portanto, estes são os nossos contributos, os maiores projetos industriais do país, ao nível europeu, capacidade de os executar com toda a frieza de reconhecer que outros fazem com apoios muito maiores, voltando a introduzir distorções no mercado que nós não temos certeza que sejam compatíveis e alinhadas com aquilo que é estabelecido como desígnio no plano Draghi, mas nós sabemos qual é o nosso papel, nós sabemos qual é a nossa missão e nós estamos confiantes de que a vamos executar de uma forma que é prístina aos olhos daqueles que nos dão capital para a executarmos.
e mantermos esta persistência e esta capacidade de comprar opções, porque o futuro é incerto, o contexto atual é muito incerto e nesse contexto as opções são particularmente valiosas e também é isso que nós estamos a fazer e acreditamos que também é isso que o plano precisa de configurar para a Europa. Opções para um futuro que neste momento tem relativamente poucas certezas. E, portanto, eu não vou dedicar tempo, até porque já excedi o meu tempo, àquilo que são para nós não mais que condições necessárias, porque nós sabemos o que queremos, mas o enquadramento nem sempre é desafiado para estar lá de forma a proporcionar as melhores circunstâncias para isso. E nós temos na Europa, temos um CBAM que vai causar dificuldades adicionais a algumas das nossas infraestruturas, nomeadamente porque toda a refinação está excluída, o que faça outros produtores nos vai deixar como, enfim, um conundrum para resolver, mas resolvê-lo-emos seguramente. Temos uma diretiva de energias renováveis para a qual nós precisávamos fundamentalmente que as metas fossem clarificadas e mais objetivas. Portanto, o requisito é todo ele de simplificação, de clarificação e de equidade, de estabelecer condições de level playing field no mercado e eu não posso deixar de voltar a repetir 5% de subsidiação, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Portanto, o que é que nós podemos contribuir? Aquilo que são as nossas vantagens únicas, aquilo que é a sobriedade de olharmos para os números, não com o fascínio de um relatório que vai resolver tudo, mas com as linhas que ele traça em termos de objetividade e estarmos cá, capazes, prontos, habilitados a discutir com os melhores e acreditamos que é isso que a GAP está a fazer e seguramente é isso que vamos continuar a fazer. Se nos derem um level playing field, agradeceríamos muito. Muito obrigada a todos.